Boa noite, pessoal. Sou o Luzio Filho. Estou aqui para fazer um rápido vídeo a respeito de alguns conceitos relacionados com a arquitetura de computadores. Ok? Vamos lá. O que seria arquitetura? Arquitetura sem ser de computadores. Arquitetura tradicional. A arquitetura ela é utilizada para a construção de quê? De edificações, de casas, de monumentos, de prédios, etc. Assim como a parte interior dessas obras, certo? Então ela é um norte para esse tipo de construção. Nos computadores é a mesma coisa. A arquitetura de computador ela é um norte para que você construa um computador. Ok? E o que é um computador? Um computador ele é uma máquina composta de um conjunto de partes eletrônicas e eletromecânicas com capacidade de coletar, armazenar e manipular dados, além de fornecer diversas informações de forma automática, certo? Vou marcar algumas palavras aqui. Ele também tem um outro conceito aqui: dispositivos eletrônicos que se destinam a receber e processar dados para a realização de diversas operações. E tem um terceiro conceito aqui que diz que é um conjunto de circuitos e componentes integrados que podem executar operações com rapidez, ordem e sistematização em função de uma série de aplicações orientadas para a interação com o usuário, ok? Então algumas palavras estão destacadas aqui, ó. Partes eletrônicas, que são memória, processador, chips, partes eletromecânicas, que são HDs, drivers, CD, outros componentes. Ele tem que coletar, tem que armazenar e tem que manipular dados, tá? Ele recebe informação, ele processa informação, ele possui circuitos e componentes para executar operações orientadas para a interação com o usuário. Ou seja, o computador ele é um dispositivo capaz de receber como insumo informações a partir da entrada de dados, processar essas informações e dar uma saída baseada nesse processamento para alguém interessado. Baseado nesse conceito genérico, computador seria um notebook, seria um tablet, seria um PC, seria um smartphone e por aí vai. Ou seja, o computador ele está em absolutamente tudo relacionado ao ser humano atualmente. Qualquer pessoa tem uma interação com o computador em no mínimo 24, uma vez a cada 24 horas. É impossível, em situação média, obviamente, né, uma pessoa passar sem interagir com o computador, seja com celular, seja num caixa eletrônico, seja no trabalho, seja em casa, etc. Em algum momento você vai interagir com o computador, seja para entrar no ônibus ali, pagando aquela passagem, colocando o cartão que recebe uma leitura, processa e libera, que é a catraca e por aí vai. Ou seja, há uma dependência forte do ser humano hoje em dia nessa relação com os computadores, ok? Então é importante a gente entender a diferença entre o hardware e o software. Eu vou ser bem simplificativo aqui. Hardware é aquilo que você chuta e o software é aquilo que você xinga. Ou seja, o hardware do computador é o mouse, é o teclado, é o monitor, é a carcaça dele, o gabinete. O que é o software? O software é que você xinga, ou seja, aquilo que não é palpável. É o programa de ler texto, é o programa de fazer planilha e por aí vai. São softwares, ok? Van Neumann foi apesar de ter sido há bastante tempo, foi em 1946, ele foi quem idealizou a arquitetura padrão de computadores e que hoje ainda é bastante utilizada. Ela é a base para todos os computadores modernos. Ele era um matemático húngaro e ele idealizou essa arquitetura que nós vemos aqui, que ela é bem simples para entender, tá? Apesar de não estar abstraída aqui. Como eu disse, o computador ele tem dispositivos de entrada de dados, tá aqui,
Que dispositivos são esses? Podem ser, por exemplo, disquete, CD-ROM, teclado, mouse, mesa digitalizadora, tela se for touchscreen e por aí vai, tá? Ele tem dispositivos de saída, ou seja, são aqueles dispositivos que mostram a informação. Pode ser uma impressora que imprime no papel, pode ser um monitor de vídeo que imprime na tela, podem ser plotters, podem ser disquetes e por aí vai. Ele tem dispositivos híbridos que não estão aqui. Neste exemplo aqui, ó, dispositivos de entrada e de saída ao mesmo tempo, nós temos quem? Disquetes, né? Tem outro exemplo? Tem as telas touchscreen. Ao mesmo tempo que você clica dando um comando para entrar dados, ela processa a informação e depois mostra esses dados aqui. Ou seja, ela é um dispositivo de entrada e de saída ao mesmo tempo, tá? Então, além dos dispositivos de entrada e de saída, nós temos a CPU do computador, que é isso aqui, ó. Ela que faz esse processamento do computador, tá? Isso aqui tudo é a CPU, Central Única de Processamento, do inglês, ok? E dentro dela nós temos alguns outros componentes dentro da CPU. Quais são eles? É a ULA, que é a unidade lógica e aritmética, e a unidade de controle. Ambos fazem uso da memória, ok? Então essa é a arquitetura básica de Van Neumann e a gente vai detalhar um pouco mais lá na frente, mas basicamente essa aqui é a arquitetura de um computador básico. Aqui eu já detalho os dispositivos, como eu falei, dispositivos de entrada, teclado, mouse, discos rígidos. A memória, ela armazena dados e instruções. A CPU, ela é como se fosse o cérebro do computador. Dentro dela nós temos a ULA, que é a unidade lógica aritmética, ela realiza cálculos. E temos também a unidade de controle, que coordena a comunicação da CPU com os componentes externos, certo? Além disso, é importante destacar que existem os registradores. O que são esses registradores, Luzio? São pequenas unidades de memória que permitem à CPU realizar seus cálculos internamente, tá? Então a gente tem os registradores que ficam dentro da CPU e algumas arquiteturas colocam ele fora, mas para fins didáticos eles estão aqui na CPU e eles permitem a ela realizar seus cálculos internamente. Eles armazenam informações temporariamente e depois se retornam, ok? Aqui temos uma outra forma de ver, se não me engano, Tannenbaum, essa imagem. Essa arquitetura aqui nós acabamos de falar, né? Aqui nós temos o que? A CPU, né? Dentro dela a unidade de controle, dentro dela também nós temos a unidade lógica aritmética, dentro dela nós temos os registradores, que são os registradores pequenas unidades de memória que permitem à CPU realizar seus cálculos. Como eles logicamente estão dentro da CPU, eles agilizam e são mais rápidos do que usar outra memória que esteja fora, tá? Temos um barramento. Esse barramento ele é responsável por conectar os diversos tipos de dispositivos, tá? Temos uma memória principal, que é aqui chamada de memória principal, na verdade memória RAM, e temos os dispositivos de entrada e de saída. Quais são? Teclado, impressora e por aí vai. Então essa aqui é uma outra maneira de ver a mesma arquitetura que nós falamos há pouco. Essa arquitetura ela possui uma limitação, chamada de gargalo de Van Neumann. Essa limitação, o que ela é? Ela representa uma limitação à taxa de transferência entre a CPU e a memória em comparação com a quantidade de memória disponível. Esta transferência ela é menor que a taxa com que o processador consegue trabalhar e menor do que a quantidade de memória em geral disponível. Isso faz com que a CPU seja forçada a esperar por dados que precisam ser transferidos para ou a partir da memória. Quando a gente desenha, a gente aprende mais fácil, né? Aqui está um exemplo dessa limitação. Nesse primeiro caso aqui, nós temos informação na CPU em quantidade muito superior à capacidade que a memória aguenta. Então a CPU vai ter que aguardar o momento adequado de mandar esse tipo de informação
até passar um por uma dessa informação e chegar à memória. Aqui já é o contrário, tem mais informação na memória do que a capacidade da CPU. Então, da mesma forma, ela vai ter que aguardar essas informações serem enviadas de tal forma que consigam, ok? Então, na prática, isso aí é a limitação dessa arquitetura. Ela é resolvida com uma outra arquitetura que não vai ser objeto de estudo deste vídeo especificamente, ok? Mas o que são memórias, Luzio? Memória é aquele elemento do computador no qual as informações estão armazenadas e podem ser acessadas e modificadas pela CPU ao realizar suas operações. Existem diversos tipos de memórias, nos quais os computadores intercambiam dados. Tais memórias costumam ser classificadas sob a ótica de uma pirâmide em termos de custo, desempenho, capacidade e armazenamento. É o que nós vemos aqui, ó. O primeiro conjunto de memórias são as memórias, os registradores. Eles são memórias voláteis, eles têm altíssimo custo, aqui dá para ver, tá? Altíssimo custo, e tem um altíssimo desempenho, ou seja, eles são super rápidos, porém ele tem uma baixa capacidade de armazenamento. Para vocês terem uma ideia, aqui é na faixa de bytes o armazenamento deles, porque eles são muito caros. Porque você não poderia perguntar por que não faz o computador só com registrador, porque eles são caríssimos. Então cada computador tem a faixa de bytes, a capacidade para armazenar de registradores. Tem a memória cache, que é uma memória intermediária, tá? Ela já é um pouco mais acessível do que o registrador, porém ainda é cara, tá? E temos a memória RAM, que é chamada de memória principal. Na prática, essas três memórias aqui, elas são principais, tá? Só que tradicionalmente diz que apenas a memória RAM é a memória principal do computador. A memória RAM é aquela que vem lá no computador quando você vai comprar 3 GB de memória RAM. Então é isso aqui. Ela já é uma memória rápida, ela não é tão rápida quanto as outras duas, mas ela é rápida em comparação às memórias auxiliares. Ela não é tão cara, mas é cara. Ela tem um desempenho satisfatório, embora bem distante da memória cache dos registradores. E por fim, nós temos as memórias auxiliares ou secundárias, que são os HDs, pendrives, que são memória flash e por aí vai. Essas memórias, elas não são voláteis. Até essa daqui, até a memória RAM, todas são voláteis. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que elas dependem de pulsos elétricos para poder armazenar informação, depende de energia elétrica. Se você desliga o computador, tudo que está nessas três memórias aqui ele se apaga, tudo. Agora aqui não, na memória secundária não. Você desliga ali o computador, a informação está lá no HD, está lá no pendrive, ela não some de lá, não depende de energia. Por isso também essa diferença de custo, de desempenho e de capacidade. Um pouco mais sobre registradoras. São memórias de altíssimas velocidades integradas ao processador, utilizadas para a realização interna de cálculos pela unidade lógica e aritmética. Ou seja, os registradores eles têm importância altíssima para ULA, tá? A ordem de grandeza na casa dos bytes, como eu havia falado. Então, é memória caríssima e são consideradas voláteis, por apenas armazenam informações quando energizadas, ok? Temos aí a memória cache também, a memória intermediária, situada logicamente entre o processador e a memória RAM, tá? Sua finalidade é reter os blocos de instruções mais utilizados próximos ao processador, diminuindo a necessidade de acesso à memória RAM. Fisicamente, ela pode estar dentro ou pode estar fora do processador, tanto faz. Lembrem a diferença entre físico e lógico, tá, gente? A memória cache é dividida em L1, L2 e L3, cada um com suas peculiaridades, tá? Que não são objetos desse vídeo, mas em um próximo eu vou explicar a diferença. Com o avanço dos processadores multicore, as arquiteturas de processadores têm dedicado a memória L1 para cada núcleo e utilizado a memória L3 de maneira compartilhada com todos os núcleos. Então, cada uma dessas memórias aqui, elas têm funções específicas com base nas suas características. Aqui nós temos um processador multicore de 4 cores aqui, tá? Então nós temos memórias L1 aqui, memória L1 aqui, e aqui nós temos já a memória L2, ok? Se a gente for ver aqui, ó, e aqui nós temos memória L3, tá?
Deixa eu ver aqui, ó, memória L1 é para cada núcleo e memória L3 de maneira compartilhada, ou seja, tem L1 aqui para esse núcleo Core 1 e essa L3 aqui, memória cache, está para todos compartilhados. Essa distribuição de memória foi uma forma otimizada que esse processador especificamente aqui encontrou de usar esses dispositivos. Memória de acesso aleatório, memória RAM, Random Access Memory, armazena tudo que está em execução, tá? Então tudo que está em execução ela vai para a memória RAM, quando o computador está ligado. É também uma memória volátil, depende de energia. Sua principal característica é precisar receber pequenos pulsos elétricos com frequência para preservar os dados. É como se ela fosse reescrita o tempo inteiro, ok? E quem é a memória principal do computador? Já adiantei para vocês, né? É aquela composta por todos os programas em execução, tá? É muito comum a gente citar apenas a memória RAM como principal, uma vez que a sorte de grandeza é bem maior que as demais. Porém, sendo literal, compõe a memória principal do computador a própria ROM, os registradores, a ROM a gente nem viu agora, mas a gente vai ver, os registradores, a memória cache e a memória RAM. Ok? E qual é a memória secundária ou auxiliar? Esse tipo de memória não é acessado diretamente pela CPU. Tá? Não é acessado diretamente pela CPU. O seu acesso é feito através de interfaces ou controladores especiais. A memória secundária é uma memória do tipo permanente, não se apaga quando o computador desliga, que está em alta capacidade de armazenamento e um custo mais baixo em relação às anteriores. A memória secundária não é formada por chips, e sim por dispositivos que utilizam outras tecnologias de armazenamento. Por exemplo, HD, Blu-ray, unidade de DVD, CD-ROM, disquete, etc. Ok? Bom, gente, isso era o que eu queria mostrar para vocês, essa introdução.